É 3-0 ou 4? 3. Ah, 3. Então, agora tá todo mundo tranquilo, a gente pode conversar mais focado, né? O Sim. Duat 1, você pode voltar para o slide do Duat 1? Que eu queria chamar a atenção de duas coisas. O Duat 1 e o Duat 2 tem a capa feita por Mara Sop, que é uma menina que ela é muito, muito, muito talentosa, é uma artista plástica que está muito atenta ao detalhe, principalmente detalhe de roupa, e ela faz uma pesquisa histórica a fundo e casa direitinho com os detalhes do autor. E ela ilustra capas de. Eu recomendo Ó, muito, se você pergunta está aí para querendo você. uma ilustração não IA, né? Uma ilustração humana, né? Uma Sim. ilustração com alma, contraste Ó, Mara pergunta Sop. aí para você. Qual o seu foco agora? Qual o seu Ah, o foco meu agora? foco agora. Bom, então, meu foco agora continua sendo mais ou menos o mesmo, que é história oculta ou história alternativa, que são os ICs, e não mais texto impresso, mais texto digital e mais textos curtos. Porque não só me dá liberdade de abordar assuntos mais diversos, mas porque eu vejo que as pessoas têm pouca paciência para textos longos. Esses daí iniciais eram romances, né? Livros grossos, para tu ver. E ainda por cima montando trilogia, que ele é muito ambicioso, né? Muito novatão, né? Aí na capa eu queria só chamar a atenção para o nível de detalhe dela. As letras do At têm os hieróglifos, né, como se fosse cor de arenito, como se fossem hieróglifos na parede. Sim. A arquitetura é corretamente histórica do barquinho. Lá na vela do barco está o cartucho real com o nome em hieróglifo verdadeiro do patrocinador, né, do cara que banca. Aí eu pensei assim, bom, se tem a Ordem de Cristo nas caravelas de Cabral, porque era a Ordem de Cristo que bancava aquela parada, eu acho que vai bem ter a analogia do selo faraônico, né, do Necau II, aí, né? Então são esses três hieróglifos aí que compõem o nome Necau, né? E o outro detalhe é o Cruzeiro do Sul. Cara, o que um navio egípcio antigo consegue ver o Cruzeiro do Sul se o Cruzeiro do Sul é uma constelação que só é vista no hemisfério sul? Exatamente, porque ele está no hemisfério sul. Ele conseguiu, né, ultrapassar o Equador e está fazendo aquela voltinha do extremo sul africano. Tá, desculpa. Agora, voltando ao terceiro livro, né? O terceiro livro aí já tem uma pegada um pouco diferente. Eu comecei a pegar pesado na questão do sobrenatural. Al-Hakim é um horror, mas seguindo a ótica de história oculta. E o que seria a história oculta? A história oculta é eu tentar ocupar as lacunas do conhecimento histórico, de história de verdade, com lógica, com imaginação, e eu tento explicar como certos eventos que são bem conhecidos se formaram a partir de acontecimentos não conhecidos. Aí os acontecimentos não conhecidos que é a minha invenção. Então, por isso que é história oculta. Não exatamente porque tenha ocultismo na jogada. No caso aí até tem, né, um pouco, né, porque tem um Sim. sobrenatural Ó o punk Daniel aí, né, perguntando. pesado. Ó o Daniel perguntando. Gosta mais de escrever contos ou Atualmente eu romances? gosto mais de escrever contos, porque os contos eles são curtos, eu sei que vai ter mais aceitação e também me dá a liberdade de fazer início, meio e fim e pular para um outro assunto, né? As ideias começaram a proliferar na minha cabeça, né? Antes eu era aquela fixação, eu quero que as pessoas entendam como é que foi o Império Romano. Agora eu não quero nada, eu quero que as pessoas se divirtam. Então isso me dá a liberdade de abordar outros assuntos, então se eu quero abordar tantos outros assuntos assim, não dá para ficar numa caixinha só, entende? Então por isso atualmente a minha predileção é por conta. E a questão digital, porque, cara, o dinheiro está difícil para todo mundo, tanto para quem vai produzir o livro de maneira impressa, quanto quem vai comprar o livro impresso. Como esse cara que está aí aparecendo, né? Gabriel Alamo, que cara, eu admiro demais esse homem, porque ele é a mente mais afiada que eu conheço e ele é o primeiro a falar isso, que a nova revista Pulp, literatura pulp era aquela que era feita com a polpa da madeira, né? Então era o papel mais vagabundo possível, era praticamente papel higiênico, mas isso era que barateava o custo e popularizava o conhecimento, né? Ou popularizava a Antes diversão, né? era a
a preleção da zine, eram as zines mais elaboradas. Então, mas o papel era o mais vagabundo, né? Sim, mas A ideia que estava ali naquele papel vagabundo talvez fosse mais elaborada. A zine é uma HQ feita de papel vagabundo. Sim, exatamente. Então, e ele fala que o análogo hoje a uma revista pulp é você fazer a coisa massificada, né, com baixo custo, o mínimo custo possível, né, para quem vai comprar, então é a versão digital. Mas aí eu ainda não estava na versão digital. Eu ainda estava investindo mais no impresso, mas já mudando a minha ótica para aceitar mais coisas sobrenaturais na história, fazer tamanho menor. É assim, do ponto de vista de tamanho de texto, né, a gente tem o romance, que é o livrão mesmo, aí depois a gente tem a novela, que é menorzinho, a noveleta, que é menorzinho ainda o texto, e o conto, que é menorzinho ainda. Aí, Al Hakim, o Insano é uma noveleta entre novela e noveleta, de horror sobrenatural em tempos napoleônicos. E é uma história oculta, tanto do ponto de vista que tem algum ocultismo na jogada, mas é história oculta porque mostra que Napoleão tomou certas atitudes, segundo eu, né? Porque aconteceram certas coisas que não é conhecido do público, né? Está oculta. Calma aí, boa noite, professor. Boa noite, Daniel Guido. Boa noite, Gerson Lodge! Nossa, eu sou outro cara de quem eu sou muito fã, né? Que esse cara é simplesmente o papa da história alternativa no Brasil. A história alternativa é aquele gênero literário, né? Que é os ICs, né? Os ICs. Sim. Quando você aí também tem um quebra-pau dentro da academia, né? Quando você fala de história de verdade, alguns historiadores admitem a questão dos ICs. Então, aí é história contrafactual. Mas aqui não, aqui é terreno de arte. Então, é a história alternativa. Hã? Mas, Klaus, eu sou muito de pegar o ICs em escrever história. Eu também, eu adoro ICs. Adoro ICs. Mas o Al Hakim não é um IC. Como foi confirmado o rumo histórico com fatos que você desconhece. Então, sim, não é isso, é história oculta. E, se não me engano, o Gerson Lodge teve acesso a esse texto. Ele foi um dos caras que fez meio que uma apreciação, né, leitor beta, que o pessoal chama. Então, e outra pessoa que teve contato com Al Hakim foi... Bom, agora, o que tem a ver Al Hakim e o Napoleão, né? Então, o Al Hakim, o Napoleão, ele foi jovem também, né? E quando ele era jovem, ele ficava fascinado com histórias de viagem de um padre francês que ficou zanzando lá pelo Egito no século 17 e 18. Então, novamente, essa literatura de viajante, às vezes capta muita coisa deformada porque é o turistão, né? E aí os guias turísticos às vezes empurram uns negócios que não tem nada a ver, umas mentiradas. Mas, independente disso, os textos desse Volney é pouco conhecido, né? Ele fascinou o jovem Napoleão. Então, quando o cara falou do califa Al-Hakim, que esse cara existiu mesmo, que era cruel mesmo, era meio pirado e era xiita. Ele foi, por um momento, o país islâmico xiita mais poderoso de todos. Aí depois ele virou sunita de novo. E ele é islã sunita até hoje, majoritariamente. Também tem cristão copta lá e tal. Bom, enfim, isso não interessa. O que interessa é que, lendo o Volney, o Napoleão, e esse talvez seja uma das causas de megalomania do Napoleão, ele falou, eu quero ser que nem esse cara quando eu crescer. Então, ele gostava de se ver como Al Hakim. Não Al Hakim que realmente existiu, mas a versão do Al Hakim que o Volney projetou na cabeça dele. Entendeu? Sim. Então, mas o que conta o Al Hakim? Mas vamos dizer o seguinte, Klaus, vamos dizer o seguinte, que o próprio ser humano tem a projeção de criar outros espectros dentro da mente por causa de você querer ser igual, de querer ser superior. É assim, isso é propriamente do ser humano. E se você não quebrar esse ego, que isso também vem do ego, se você não despedaçar esse ego, você não se encontra. Sim, sem dúvida.
o grande antagonista dele, eu não sei se ele é o grande antagonista, mas é o cara que conseguiu. É porque muito da história do período napoleônico para cá, europeia, foi escrita pelos ingleses, né? Então, eles adoram esquecer a contribuição dos austríacos e dos russos para parar o Napoleão, e quem venceu o Napoleão foram os ingleses. Mas não é bem assim, né? Mas realmente teve um antagonista inglês de peso do Napoleão, que foi o Duque de Wellington, né? O Arthur Wesley. E o Arthur Wesley ele tinha uma veinha meio de filósofo. Então ele fala assim: Napoleão, como os grandes conquistadores, é como uma bala de canhão. Ele não sabe quando parar. Ele só pode ser parado por uma parede. Ele só vai ser parado se encontrar um obstáculo fortão. Porque ele é incapaz de parar. E realmente, ele poderia ter parado lá, sei lá, em 1807, com um acordo altamente vantajoso que ele fechou com a Rússia e com a Áustria, né? Inclusive o imperador austríaco se tornou sogro dele na negociação, entregou a filha para ele, e no entanto ele não conseguiu. Sabe aquela piada do escorpião nas costas do sapo? E não conseguiu, Sim. não conseguiu parar, porque ele era uma bala de Mas canhão, né? Como dizia o Napoleão, o problema do Napoleão é a sede de poder. Foi o que derrubou ele. Verdade. Mas o livro não é exatamente focado na sede do Napoleão. Mas, assim, ele já está, no livro, ele já está preso, preso mesmo, não preso na primeira tentativa lá em Elba. Ele está preso em Santa Helena, onde ele vai se ferrar e vai morrer ali. São os últimos dias dele. Ele fica rememorando a vida dele e tal e tal. Aí ele tem uma cuidadora, aí ele troca ideia com a cuidadora, os dois acabam tendo um caso e tal, patati patatá. Mas, assim, a natureza dessa cuidadora vai se revelando bem aos pouquinhos, entendeu? E é bem legal porque faz uma síntese da história do Napoleão, né? Mesmo, e tenta esclarecer algumas, entre aspas, erros napoleônicos, né? O que você vai ver por que foram esses erros, né? Que aí eu não vou contar. Então, e esse cara que está do lado e que leu minha obra e tal, eu sou fascinado por esse cara. Esse cara mudou minha vida, porque hoje eu posso dizer que a editora Alma é o meu oxigênio. Eu só não piro, né, que nem o Napoleão, porque esse cara me deu todo o espaço do mundo dentro da Alma, de desenvolver meus projetos e tal e tal. Ele diz que eu sou o pai dele, mas eu acho que ele que é meu pai, ele que me carrega no colo. Mas eu falo o seguinte: o Jean é gente boa, a gente tem ideias totalmente diferentes, todo mundo sabe. Eu sou de direita, o Jean é de esquerda, mas a gente traz os escritores para conversar, por causa que como que a gente vai conhecer a cultura do Brasil? Como que a gente vai entender o âmbito cultural brasileiro? E a função do outro é exatamente essa, né? Se todo mundo falasse a tua língua, você não ia ter limites. Você consegue, não é se conter, você consegue. O inimigo, entre aspas, né, inimigo, né, o adversário, ou seja, o inimigo mesmo, é um cara muito bom, porque ele é o que impede você de fazer merda assim, frontal, de nunca pensar que vai errar, de achar sempre que é a última bolacha do pacote. É o inimigo que te freia, que bota o pé no chão, que não deixa a sua cabeça ir para as nuvens, entendeu? É o outro, né? É o outro. Então, é legal você conviver com um sujeito que pensa completamente diferente de você. Agora, é difícil a convivência? É difícil a convivência. Mas, cara, vamos usar a cabeça, né? Vamos usar a cabeça. É exatamente dessa interação de opostos que as pedras bicudas ficam redondinhas, polidas e tal, né? Do Até atrito, né? até eu falei para o Jean, eu sou o único canal que traz escritor de literatura todo mês. Não tem outro canal aí que traz tanto escritor que nem eu trago aqui. Sim, sim. Eu tenho noção disso, noção clara disso. Você acompanha as lives, você percebe. Eu sei que você está vendo as lives, está acompanhando. Tenho gostado muito das suas lives.
Principalmente as lives que analisam cultura pop, né, os produtos que são tão idolatrados, alguns com justiça de serem idolatrados, outros nem tanto. Sim. E o próximo livro impresso, se você quiser passar o próximo slide, volta a ser ilustrado por Marasop, né? Porque aquele do Napoleão, na realidade, é domínio público, é o Jean-Luc Gérôme, que é um cara lá da época do Napoleão mesmo, que fazia aquelas pinturas magníficas, neoclássicas, né? Que tinha também sua razão de ser, porque ainda não tinha fotografia, né? Então, se não tinha fotografia para reproduzir direito as coisas, tinha mais que fazer um negócio mais realista possível. A partir do momento que tem a fotografia, aí você pode dar asa à sua imaginação e não ser tão realista assim. Mas também não precisa ser aquela coisa tão abstrata que você falha, né? E aí vem uma outra questão que eu acho central na minha vida de artista, que é o esforço por se fazer compreender.